Então, como prometido, eu estou trazendo aqui um outro exemplo, né, envolvendo máximos e mínimos, tá ok? Então, a gente vai responder também esse probleminha aqui e vamos com a mão na massa. Então, primeiro passo, a gente já sabe, é encontrar os pontos críticos. Como é que a gente encontra os pontos críticos? Encontrando a primeira derivada, né, parcial, no caso, na direção do eixo x e na direção do eixo y. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos encontrar a primeira derivada da função na direção do eixo x. Então, seria aqui a primeira derivada na direção do eixo x. Aqui teríamos a derivada de x é 1, e como as outras são constantes, ficaríamos aqui com 3y ao quadrado. Como x ao cubo, né, vamos derivar, teríamos aqui 3x ao quadrado, então ficaremos com mais 3x ao quadrado. E teríamos aqui menos 3x, isso aqui seria igual a, ou melhor, menos 3. Beleza, então teríamos aqui 3y ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 3. Vamos derivar agora, então acho que dá para colocar aqui. Então vamos derivar na direção do eixo y. Na direção do eixo y, aqui teríamos 3x como constante e derivaríamos aqui, no caso, né, derivamos, no caso, desculpem, y ao quadrado. Ficaríamos com 6xy, exatamente isso, 6xy. E como aqui é uma constante e 3x é uma constante, né, então ficaremos com zero. Então a derivada na direção do eixo y é exatamente isso aqui que encontramos. Só que vamos ter que igualar essas derivadas a zero, como está aqui, para encontrarmos aqui, né, os pontos críticos. Então, igualando aqui, teríamos 3y ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 3 igual a zero, né? E com isso a gente iria formar um sistema, porque teríamos aqui 6xy igual a zero também. Ou seja, iríamos formar um sistema aqui para encontrar esses pontos críticos. Tá ok, pessoal? Então, vamos fazer isso. Então, temos aqui 6xy igual a zero. Vamos montar um sistema aqui para encontrar esses pontos. Ora, na segunda equação, a gente pode verificar aqui que x ele pode ser zero, né? Como também y pode ser zero, para 6xy ser zero. Então, vamos jogar esses valores aqui na primeira equação, tá ok? Então, para x igual a zero, vamos colocar aqui, ó, para x igual a zero, substituindo aqui na primeira equação, vamos ter aqui, ó, x igual a zero, teríamos 3 multiplicado por zero ao quadrado é zero, ficaríamos apenas com 3y ao quadrado menos 3 igual a zero. Passando 3 para o outro lado, ficaríamos com y igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, certo? E isso aqui nada mais é que mais ou menos 1. Então, o y, vamos descer um pouco aqui, y seria igual a mais ou menos 1. Beleza, para y igual a zero, ou seja, substituir agora o valor de y na primeira equação aqui, então y na primeira equação, isso aqui seria zero, ficaríamos com 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. Então, ficaríamos com x ao quadrado igual, né, a 1. Ou seja, x vai ser igual a mais ou menos 1 também. Beleza, então tanto x quanto y seria mais ou menos 1. Ou seja, quando x é zero, temos 0 e 1 e 0 e menos 1. Então, perceba que a gente encontrou aqui, pessoal, 4 pontos. O primeiro ponto, vamos lá, quando x é igual a zero, encontramos 0 e 1. Então, vamos colocar aqui, ó, 0 e y, 1. Também encontramos, quando x é igual a zero, encontramos o y menos 1. Encontramos também os pontos onde, quando x era zero, então aqui, quando x é zero, temos aqui um quarto ponto também, quando x é zero, aliás, quando y é zero, né? Os valores de x são 1 e menos 1. Então, perceba que teríamos que analisar os 4 pontos, tá ok? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos para o segundo passo aqui, né? Já encontramos os pontos críticos aqui, vamos agora analisar, né, o nosso determinante S-ano, tá ok? Então, é isso que a gente vai fazer um pouco mais aqui embaixo. Então, o nosso determinante, a gente sabe, né? O nosso determinante vai ser igual a derivada parcial, a segunda derivada, né, parcial na direção do eixo x, na nossa diagonal principal, teríamos aqui fxx, fxy, y, e as derivadas parciais mistas, né? fxy e fyx. Beleza, então a gente sabe, né, que
teríamos que encontrar, né? A gente sabe que vamos ter que encontrar aqui a segunda derivada na direção do eixo x. Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, a segunda derivada na direção do eixo x seria igual. Como a gente já tem aqui, ó, a primeira derivada, então aqui estaria a nossa primeira derivada na direção do eixo x, e estaria aqui. Vamos derivar de novo essa equação. Então, 3y² é uma constante, aqui teríamos 6x, certo? Então, teríamos aqui 6x, e aqui seria igual a zero. Beleza. E agora, o que a gente vai ter? Vamos encontrar a segunda derivada na direção do eixo y. E teríamos aqui, como a gente já tem na direção do eixo y aqui, vamos derivar de novo. E aqui teríamos 6x, certo? Porque y, a derivada de y é 1. Então, também teríamos aqui igual a 6x. E a derivada mista, ou tanto xy quanto yx, né, seria iguais. Então, essa derivada aqui vai ser igual. Então, derivando, pegando qualquer uma, né, das duas aqui. Vamos pegar essa aqui que está mais simples, né? Então, a gente já derivou na direção y, vamos derivar agora na direção x. Então, derivando na direção x, a derivada de x é 1, ficaríamos aqui com 6y, né? Então, se você quiser fazer o teste, derivar essa aqui na direção y, você iria encontrar também, né, o nosso 6y. Beleza, então perceba que está um pouco mais trabalhoso, certo? Então, o que a gente tem agora? Quais informações que a gente tem? Temos já a segunda derivada, então temos uma equação aqui, aliás, uma função, né? Funções, encontramos funções. No exercício anterior, já tínhamos encontrado os números aqui, né, pessoal? Só que, o que a gente vai fazer agora? Vamos estudar caso a caso, tá ok? Ponto por ponto. Então, você vai perceber que vamos ter, para cada ponto, encontrar um determinante esse ano. E também teremos um valor na derivada, né, na segunda derivada da direção x. Então, primeiro caso, e eu vou pegar aqui o ponto 0 e 1, aliás, é o primeiro ponto aqui, tá ok? Vamos pegar esse ponto aqui, o nosso ponto 0 e 1. Então, vamos analisar o ponto 0 e 1, tá ok? Então, só lembrando aqui, né, que teríamos f de xx menos f, aliás, multiplicado por f de y, né, na segunda derivada parcial, menos f de xy ao quadrado. Beleza, então, o nosso determinante esse ano para qualquer ponto seria, então vamos colocar aqui, ó, 6x, substituindo, né, 6x é os valores que a gente encontrou aqui, multiplicado por 6x, menos, aqui teríamos 36y ao quadrado. Então, reescrevendo isso aqui, então vamos colocar aqui do lado, ó, o nosso determinante esse ano em qualquer ponto, né, o nosso termo, a nossa fórmula geral seria 36x ao quadrado menos 36y ao quadrado. Então, aqui estaria a nossa fórmula geral do nosso determinante esse ano. Então, é isso, né, é essa informação que a gente vai precisar. Então, vamos analisar primeiro para o ponto 0, 1. Então, analisando o nosso determinante aqui, então, o nosso determinante no ponto 0, 1, tá ok? Então, vamos substituir aqui o ponto 0, 1. Então, isso aqui vai ser igual a 36 vezes x ali é 0, né? Então, ficaríamos com 36 vezes 0 ao quadrado menos 36 vezes 1 ao quadrado. Isso aqui seria igual a menos 36. Olha só que maravilha, o ponto 0,1 acabou facilitando a nossa vida. Por quê? Porque ele é menor que zero. Menos 36, né, é um número negativo, é um número menor que zero. Então, podemos dizer que o ponto 0,1 é um ponto de Cela. Beleza, pessoal? Qual é o outro ponto que a gente vai ter que analisar? Temos ali o ponto 0 e menos 1. E o ponto, vamos colocar aqui, ó, agora é analisar o ponto 0 e menos 1. Então, jogando no determinante esse ano, vamos ter aqui no ponto 0 e menos 1. Isso aqui vai ser igual, tá ok? Então, substituindo aqui, ó, teríamos 36 multiplicado por 0 ao quadrado, menos 36 multiplicado por menos 1 ao quadrado, certo? Então, teríamos aqui 0, aqui seria um positivo, ficaríamos com menos 36. Isso aqui é igual a menos 36. E assim fica fácil, né? Porque aqui também teríamos um ponto que é menor que zero. E isso aqui é um ponto também de Cela. Então, teremos aqui já 2 pontos de Cela, tá ok?
Vamos analisar agora os outros dois pontos, que seria o ponto 1, 0 e menos 1, 0. Então, ponto, vamos colocar aqui agora o nosso ponto, né? Já temos o ponto 0, 1, o ponto 0 e menos 1. Faltou agora o ponto 1, 0. Vamos colocar aqui agora o ponto 1, 0, né? Então, analisando o determinante, teremos o seguinte, de um ponto 1, 0, né? Então, o determinante esse ano no ponto 1, 0 vai ser igual a... Então, ali teríamos 36x ao quadrado. Vamos colocar um pouco aqui mais embaixo, né? Então, o determinante esse ano seria 36x ao quadrado e menos 36y ao quadrado. Então, menos 36y ao quadrado. Beleza. Então, no ponto 1, 0, ficaríamos com 36 multiplicado por 1 ao quadrado menos 36 multiplicado por 0. Isso aqui seria 36. Ora, e aqui já começou a dificultar um pouco, porque esse valor é maior que zero. E quando é maior que zero, o que a gente tem que ver? Temos que analisar agora a segunda derivada na direção do eixo x. Então, vamos colocar aqui que seria 6x, né? Então, vamos colocar aqui. Agora, vamos analisar a segunda derivada, tá, ok? No ponto 1, 0, não lembrando disso, né? Claro, que é no ponto 1, 0. Então, a segunda derivada no ponto 1, 0. Que seria 6 multiplicado, então, por 1, já que é a segunda derivada, né, o termo geral é 6x, então, como x é 1, isso aqui seria igual a 6. E como esse valor é maior que zero, tanto o determinante quanto a segunda derivada são maiores que zero, então, o ponto 1, 0, certo? Ele seria de mínimo. Beleza, então por isso que eu achei interessante, pessoal, trazer esse problema aqui, porque vocês percebam que, né, temos que analisar ponto a ponto, tá ok? O último ponto aqui seria, né, então temos aqui já o ponto 1, 0, analisamos o ponto 1, 0, 1, 0, 0 e menos 1, certo? E analisamos o ponto 0 e 1. Faltou o menos 1 e 0, então faltou ainda o ponto menos 1 e 0. Vamos analisar esse ponto aqui. O nosso determinante esse ano, ele é igual a, no ponto 1, 0, né? Lembrando, então no ponto 1, 0, menos 1, 0, né? Ele vai ser igual a 36 vezes menos 1 ao quadrado, menos 36, né? Então é menos 36 vezes y ao quadrado, se não me engano, né? Então menos 36 vezes y ao quadrado, que é 0 ao quadrado. Então aqui teríamos 36 e ele é maior que zero também. Então vamos ter que analisar a nossa segunda derivada. Então a segunda derivada, vimos lá, a segunda derivada na direção x, né, é igual a 6x. Só que vamos analisar no ponto menos 1 e 0, na direção do eixo x. Isso aqui vai ser igual a 6 vezes menos 1. Isso aqui é igual a menos 6, que é menor que zero. Então, quando o determinante esse ano é maior que zero e a nossa derivada parcial, né, a segunda derivada na direção do eixo x é negativa, então esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Tá ok, pessoal? Então, eu achei muito interessante trazer isso aqui, porque para vocês perceberem, né, que pode ser um pouco trabalhoso dependendo da quantidade de pontos que encontrarmos, de pontos críticos, né, que encontrarmos numa função. Beleza? Então, eu espero vocês na próxima aula. Até mais!